Neste culto de hoje e eu comecei a lembrar da minha época que eu fazia parte das crianças. Eu dei muito trabalho, é verdade. Acho que uma boa parte daqui dos irmãos me viram participar de muitos cultos aqui. Eu participei de congressos no teatro, da época das joias preciosas. Bom, foram tempos muito bons, preciosos. E Deus abençoe as irmãs que cuidam das crianças. É um ministério que é muito difícil. Eu estava pensando com meu pai hoje, falando, é muito difícil cuidar de criança. Eu fui uma e eu sei muito bem quanto trabalho eu dei. Mas que Deus dê graça e sabedoria, que abençoe essas crianças, que elas cresçam na casa do Senhor. Amém? Sem perca de tempo, meus irmãos, eu queria convidar vocês para ler juntamente comigo o capítulo 3 de Provérbios, dos versos 5 a 8. Capítulo 3 de Provérbios, de versos 5 a 8. Todos acharam? Amém? Está no telão? Ok. Eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Meus irmãos, vocês já se lembram, se eu perguntar para vocês, vocês se lembram de algum conselho que vocês já ouviram até aqui? E talvez esse conselho te marcou tanto que você fala, eu carrego comigo esse conselho. Hoje eu quero convidar vocês, juntamente comigo, a analisarmos um conselho de um homem muito sábio. O homem mais sábio que já existiu na terra, Salomão. Foi um rei de Israel que Deus apareceu para ele e falou assim, Salomão, o que você pedir, eu te dou. Ele orou e disse, Senhor, eu queria sabedoria para cuidar do seu povo. E Deus deu sabedoria para ele. Então ele, passando toda essa sabedoria, disse, vou passar um conselho para vocês, meus filhos. E os conselhos são 3 atitudes que nós temos que ter para uma vida melhor. Quais são essas atitudes? Confiar no Senhor, reconhecer o Senhor em seu caminho e se humilhar. Nós veremos estes 3 pontos e nós entenderemos depois qual é o resultado de eu agir dessa maneira. Eu me lembro muito bem de um conselho que eu ouvi na faculdade. Um dia eu entrei no primeiro ano da faculdade e estava todo feliz porque eu estava na faculdade de Direito, aquilo que eu havia sonhado. E eu estava feliz e não estava prestando atenção na minha aula. Até que um dia um amigo meu chegou e falou assim, Gabriel, se você se concentrar e prestar atenção nas suas aulas, você pode ir longe. Pode ser um ato profético, mas tudo bem. Ele disse, Gabriel, preste atenção na aula, não ignore seus amigos. Vamos sentar assim. Ok. Ele disse, Gabriel, seus amigos ter amizades são legais, mas concentre-se no seu estudo. E aquilo eu levei para mim, para a minha vida e disse, ele disse uma coisa certa. Eu me foquei nos meus estudos e com a graça de Deus eu terminei a faculdade. Mas, então vamos ao texto. Primeiro, o capítulo 3, no verso 5, ele vai dizer, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Aqui há um grande problema, meus irmãos, que nós temos que analisar entre confiar no Senhor e se estribar, ele quer dizer depender dos seus próprios entendimentos. A grande razão aqui é que Salomão dizendo, se você não confiar no Senhor, você está confiando naquilo que você acha que é certo. E você não sabe de nada. Então não se dependa dos seus conselhos. Foque e confie somente no Senhor. Vamos analisar um exemplo que eu queria trazer para vocês. E isso se encontra lá nos capítulos 13 e 14 de Números. Moisés está com o povo todo no deserto e está perto da terra prometida. Então ele separa 12 homens, um de cada tribo de Israel, e diz, vão lá espiar. Analisem a terra, vejam como é, se é boa, como que acontece. E esses 12 homens
pela bênção de Moisés, vão à terra e analisam toda a terra. E vejam vocês que eles chegam lá e eles começam a analisar e ver, a terra é muito boa. Eles cortam um cacho de uva que é muito grande e eles voltam. Imaginem vocês, toda Israel, com a expectativa de saber como é a terra. Então chegam os 12 homens carregando um cacho enorme de uva. Eles dizem, a terra é boa. Mas a primeira palavra que sai da boca de 10 homens a terra é boa, mas a gente não consegue não. O que aconteceu com Israel quando ouviu a palavra de 10 homens? O Israel ficou se lamentando, eles começaram a chorar e se desesperar. Muitos deles disseram, vamos eleger alguém para voltar para o Egito. Melhor eu passar na escravidão do que morrer na mão desses inimigos. Pensem vocês que desânimo que tomou este povo. 10 homens, eu disse 10, que são 2 que eu vou precisar falar deles depois. Mas 10 homens foram capazes de contaminar as conclusões do povo de Israel. E esse povo desanimou e passou a não confiar mais na palavra de Deus. Entretanto, tinha 2 homens lá, chamados Josué e Calebe, que disseram, não, Deus disse que nos dará essa terra. Nós temos que confiar. O povo de Israel, meus irmãos, não quiseram dar ouvido a estes 2 homens. E disseram, vamos apedrejar estes 2 porque eles não sabem o que eles estão falando. Essa é a linguagem de Gabriel. Não sabem do que estão falando, vamos apedrejar eles, vamos matar eles, porque esses 10 estão com razão. Moisés, para concluir essa história, qual é a consequência disso tudo? De não confiar em Deus. Todo o povo que murmurou e não confiou em Deus, ficou no deserto e não entrou na terra prometida. Observem que há uma terra prometida para nós também. E há uma promessa de Deus dizendo, Jesus quando estava na terra disse, olha, eu vou subir ao Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês, porque vocês têm um lugar comigo. Que nós não ouçamos os 10, mas ouçamos os outros 2 dizendo, confiemos em Deus, nós temos uma terra e jamais nada pode tirar este foco de nós. Outro exemplo, senhoras e senhores, nós ouvimos falar de Jó. Jó era um homem muito rico. E se você ler os 2 primeiros capítulos, você vai próprio Deus dizer para todo mundo, ele é um padrão de exemplo. Ele é o cristão a ser seguido. Entretanto, todos ouviram menos uma pessoa, Jó. Mas a questão é que tudo aquilo que aconteceu com Jó, perdeu bens, perdeu filhos, tudo aquilo era uma demonstração de que a integridade de Jó, ou melhor dizendo, a confiança em Deus que Jó tinha, não era por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que Deus era. Vejam vocês que chegaram alguns amigos para conversar com Jó. Os amigos de Jó criaram teorias sobre aquilo que estava passando na vida dele. Disseram que Jó estava em pecado. Disseram assim, quando foi que um inocente pereceu? Deus erra em seus julgamentos, Jó? Deus perverte a justiça? Você acha que ele é injusto, Jó? Ou será que ele castiga a quem merece? Observem que ele faz um julgamento de que Jó tinha pecado. Segundo é que crente não passa por problemas. Eles dizem, olha Jó, se você buscar a Deus, mas ansiosamente, Ele vai responder e vai mudar todo o seu cativeiro aí, viu? Porque cristão não passa por problemas. O problema, meus irmãos, que não era essa a questão. A teologia dos amigos de Jó estava deturpada, porque eles passaram a se apoiar nas suas próprias conclusões. E vejam vocês, se nós estivéssemos na situação de Jó, qual seria a nossa reação? Nós confiaríamos em Deus? Ou nós passaríamos pelos nossos achismos e dissermos, eu acho que eles têm razão, acho que eu tenho pecado. Ou talvez, eu não sei, eu devo estar seguindo um Deus errado. Observem o problema de confiarem nas suas próprias conclusões. Porque nossa limitação, ela se resume a encontrarmos uma parede. Porque enquanto eu caminho e tenho um espaço, eu posso caminhar. Mas se eu caminhar e encontrar uma parede, eu começo a dizer, eu acho que eu tomei o caminho errado.
Observem que Jó escolhe então de não ouvir os seus amigos e dizer, eu confio em Deus. E é interessante que o texto vai dizer que Jó em tudo não pecou. Ele passou por problemas, passou por dificuldades, mas Jó realmente mostrou ser um cristão de valor, que confia em Deus, embora as situações do dia a dia sejam adversas, sejam complicações, ele confia no Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, entender que nós precisamos confiar em Deus, independente das nossas circunstâncias que estamos vivendo, independente daquilo que nós pensamos, que nós possamos confiar em Deus. O segundo ponto, meus irmãos, que vai dizer Salomão para nós, é lá no verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer aqui que Salomão quer dizer é experimentar Cristo na nossa vida. Mas como experimentar? Eu preciso fazer uma oração para que haja um movimento transcendente ou que Deus apareça. Não, é experimentar pelo ar que ele respira. Nós, para virmos para cá, nós acordamos, nós nos movimentamos, nós respiramos e tudo isso foi porque Deus nos permitiu viver mais um dia. Tudo isso é Cristo e a sua graça agindo em nosso favor. Ele endireitará. Olha que interessante. O endireitará que Salomão diz aí é que Deus vai ajustando a nossa vida. E o nosso caminho pode não ser por só retas, mas descidas, subidas, ladeiras, mas é Deus ajustando o nosso caminho. E se Ele ajusta o nosso caminho, nós temos um destino para chegar, que é o céu. Vamos analisar um exemplo, meus irmãos, que se encontra com o pai de Salomão, lá no Salmo 23, que foi lido aqui já hoje. O Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode continuar, João. Eu leio aqui. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparam-nos uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o pai de Salomão, já contando para nós que ele experimentava Cristo na sua vida. Ele estava cuidando, apacentando das suas ovelhas, ainda menino, e dizia, olha, eu estou cuidando das ovelhas aqui, e eu sou o pastor delas, mas eu tenho um pastor. E esse pastor, se eu tenho ele, eu não preciso de mais nada. Nada me faltará. Eu tenho a Cristo. E ele diz, olha, aquele que é o meu pastor, ele refrigera a minha alma. Quando eu estou em dias tristes, ele me dá o alento. Quando eu estou por caminhos mais sombrios, quando eu vejo que eu não vou conseguir, ele está comigo. E é por isso que nada me falta, porque eu tenho ele. Observem que o salmista Davi vai dizer, eu tenho o bem mais precioso que alguém poderia ter. Eu tenho a Deus. Deus está comigo, então por isso, pode vir o que vier. Pode vir isso. Pode vir sofrimentos. Olha, o Covid, talvez não tinha na época, mas tinha outros problemas. Pode vir filisteus. Eu tenho a Cristo. E eu não preciso de mais nada. E acho tão interessante quando ele diz, da bondade e da misericórdia me seguirão, que o texto quer dizer que a fidelidade de Deus e o seu amor vão perseguir ele na estrada. É como se o amor que Cristo oferece é tão forte que começa a perseguir ele por todo o caminho. É um amor que nós não podemos explicar, mas que ele nos ama. E então, meus irmãos, se eu confio em Cristo, se eu digo que as minhas conclusões são erradas e eu preciso confiar em Deus,
eu passo a viver Cristo no meu dia a dia. E Ele, no meu dia a dia, vai ajustando até que eu chegue no objetivo final. Terceiro ponto e a terceira atitude que Salomão vai nos dizer é que nós temos que ser humildes. O que diz o texto? Vamos lá, para o texto de Provérbios 3, verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O problema aqui é o seguinte: quando nós passamos a ser orgulhosos, nós tiramos o trono de quem é devido. Deus deixa de ser o centro da nossa vida e da nossa história, e nós passamos a ser o centro de tudo. Vou te dar um exemplo. Lá em Atos 12, dos versos 21 a 23, tem uma história muito interessante. Herodes, um dominador e o governador da época, chega para o povo com as vestes brilhantes, todas reluzentes naquele sol, e começa a conversar com o povo. Então o povo chega e fala: esta voz que eu estou ouvindo é a voz de um Deus e não de um homem. E o que aconteceu com o coração de Herodes quando ouviu essas palavras do povo? Realmente, eu sou um Deus. Ele se sentiu na condição de um Deus para todo aquele povo. Automaticamente, vermes o consumiram e ele foi morto por roubar a glória de Deus. Ele se autodenominou Deus no lugar do nosso Deus, do verdadeiro Deus. Então, Deus o fulminou porque roubou a sua glória. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, e depois eu concluo sobre estes dois exemplos. Daniel estava na Babilônia e existia um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem que já havia passado por uma experiência e Daniel tinha sido um profeta de Deus para transmitir a mensagem de Deus para Nabucodonosor. Entretanto, ele teve um sonho em uma noite de uma árvore muito grande que chegava ao céu. E de repente descia-se uma pessoa do céu e dizia: vamos cortar essa árvore, mas vamos deixar as raízes. Outra coisa, essa raiz vai se alimentar da grama. Imagine um sonho em que Nabucodonosor teve. Que coisa estranha, não é verdade? Imagine, e nesse sonho dizia: este coração será substituído por um coração de um animal, não mais de um humano. Aí Nabucodonosor não entendeu mais nada. Ele disse: mas que história é essa? Eu preciso chamar de novo Daniel para resolver isso aí. Daniel vem e traz uma profecia, que aquela árvore era o próprio Nabucodonosor. O coração dele estava tão exaltado, tal qual a árvore que se chegava ao céu, que Deus iria cortá-lo. E como seria esse corte? Deus iria fazê-lo pastar como animais. Então Daniel dá uma orientação para Nabucodonosor, dizendo: olha, rei, confesse seu pecado, haja com misericórdia, que Deus pode segurar a mão e não te castigar. Entretanto, passaram-se um ano daquela profecia de Daniel, e Nabucodonosor se esqueceu daquilo que Daniel tinha revelado. E o que acontece? Um dia no seu palácio, Nabucodonosor estava caminhando, ele parou e disse: ah, como eu sou bom, e o meu reino só chegou nesse nível porque eu sou bom. Automaticamente, antes dele terminar essa frase, uma voz brada do céu e disse: eu não te avisei, Nabucodonosor, que se você não se arrependesse, eu iria cortar a sua raiz? Meus irmãos, choveu-se, a Bíblia vai falar que choveu um orvalho sobre ele, cresceram-se pelos, cresceram-se unhas, e ele se tornou um lobisomem.
Não foi as histórias de infantis que inventaram. Eles pegaram num texto bíblico. Nabucodonosor passa então não mais viver como um homem. Ele se torna um animal e começa a se alimentar como animais. Entretanto, Deus concede a possibilidade de Nabucodonosor de se arrepender. E ele sente, contando essas histórias lá em capítulo 4, se quiserem ler, é uma passagem muito interessante. E ele entende que Deus era bom o suficiente para perdoar, ainda que a sua arrogância e o seu orgulho fossem altos demais. Então, o que eu quero dizer com esses dois textos? Observem que os dois eram governantes, os dois tinham poderes. E quantas vezes nós, nas nossas vidas, achamos que temos poderes para tal coisa? Olha, eu já sou adulto, eu posso tomar as minhas atitudes. E aí que está o engano. Quando nós passamos a achar, olha de novo o problema da desconfiança. Quando eu penso que eu devo ser o centro da minha vida, eu passo a não mais confiar em Deus, eu não reconheço mais Deus em minha vida e sou eu o meu próprio Deus. Nós perdemos a conexão com aquele que é o nosso verdadeiro Deus. Não ouvir a voz de Deus para Nabucodonosor fez ele passar por situações que podiam ser evitadas. Que nós possamos entender com essas duas situações e entender que o nosso lugar é de servo e o nosso centro da nossa vida tem que ser única e exclusivamente de Deus. Senhoras e senhores, outro ponto que eu quero deixar sobre os orgulhosos é que Deus, o texto vai dizer que ele se opõe aos orgulhosos. Lá em 1 Pedro 5:5, ele vai dizer, olha, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos uns aos outros, e se revestivos, se vistam de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é resistir? Ele se coloca de frente. É como se Deus se preparasse para um confronto com aquele soberbo. E é uma disputa entre Deus e o homem. Ele também vai dizer lá no Salmo 138 que Deus se atenta, ele conhece o humilde de perto, mas o soberbo ou aquele que é orgulhoso, Deus não quer nem de perto, ele fica de longe. Ele tem repulsa por aquele que é orgulhoso. Quando nós deixamos o orgulho dominar nossa vida, nós tomamos o lugar de Deus. E quando nós passamos a ser o centro, Deus sai de cena. E a nossa vida vai por caminhos tortuosos. Que nós possamos aprender que nós não deixemos Cristo de lado, que Ele possa ser o centro da nossa vida. Então, o salmista vai dizer que nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos reconhecer Ele na nossa jornada. Nós precisamos ser humildes e dar o centro da nossa vida a Cristo. Porque Ele vai dizer, isso será remédio para o seu umbigo e medula para os seus ossos. Ele vai dizer o seguinte, olha, se você confiar em Deus de todo o seu coração, se você ver Ele na sua jornada, se você se humilhar, isso vai ser saúde para você. Isso vai te fortalecer. Nos momentos mais difíceis, isso será saúde para você. É uma vitamina para a jornada. É a vitamina D, A, B, Z, sei lá quantas, mas é para nós caminharmos até o objetivo. Senhoras e senhores, eu quero terminar dizendo que nós temos um objetivo. Nós temos um objetivo final, que é o céu. E se nós temos esse objetivo em mente, nós passamos a confiar no Senhor, dizendo que as minhas conclusões não são suficientes. Eu preciso das conclusões dele. E se eu creio que ele sabe do que está fazendo, eu passo a vivenciá-lo. Ainda que seja por momentos difíceis, momentos tortuosos, mas ele sabe de tudo. E isso não abre espaço para o meu eu, sempre para ele. Que nós possamos seguir o Salmo 37, verso 5, que vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém.